Olá, hoje, quarta-feira, 11 de maio. Vamos saber agora dos destaques da edição de hoje. Frente Parlamentar de Defesa de Institutos Públicos debate proposta do governo do estado de venda de propriedades onde são desenvolvidos projetos científicos. Adiada a eleição de presidente e vice da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A partir de agora no Jornal da Assembleia. Parlamentares do Legislativo Paulista debatem propostas sobre a merenda escolar nas escolas estaduais. Uma semana depois da ocupação ao plenário Juscelino Kubitschek, as lideranças dos estudantes em reunião com deputados costuraram uma pauta sobre merenda escolar, inclusive a proposta de um restaurante Bom Prato nas unidades do Centro Paula Souza. A gente fica feliz de ser recebido, poder dialogar, poder expor propostas e contar com a presidência da casa, esse importante espaço institucional na luta por alimentação de qualidade, que como o Catatal falou... Que não acabou, né? Que não acabou ainda, a gente está em curso até a vitória final. Como o Catatal bem disse aqui, é um problema histórico dos estudantes, não só dos estudantes secundaristas, como dos estudantes universitários, e a gente trouxe essa proposta do Bom Prato Estudantil, que a gente já apresentou para o Poder Executivo, agora a gente traz aqui para o Poder Legislativo com o objetivo de... desonerar os cofres das reitorias e poder reinvestir. E também os cofres públicos do governo. Porque um prato de refeição nesses tradicionais bandejões das universidades estaduais custa R$14, em torno de R$14, 13, R$14. E um prato de comida do Bom Prato, que é esse programa do próprio governo do estado, custa R$4 para o governo, né? Então, assim... R$1 para quem paga. E R$1 para quem paga. E no Bom Prato, custa no restaurante universitário, custa R$2,50, R$3. R$1,90 na USP. R$1,90 na USP, depende da universidade. R$2 na Unicamp. Então, com essa diferença de custo de R$14 para R$4, a gente pode usar toda essa verba e reinvestir em outras políticas de permanência estudantil, como moradia, transporte, ou até mesmo, de repente, fazer um bem bolado e mandar para inovação, ciência, produção de pesquisa científica. Então, a gente valoriza muito o canal de diálogo que a gente conseguiu criar. A gente espera que seja perene, porque, se for, será um grande legado da luta dos estudantes para as próximas gerações, sem dúvida. Agora a gente conseguiu criar um outro dispositivo, que é o dispositivo de fato da CPI da merenda, que vai investigar as prefeituras, os agentes públicos e o governo do estado de São Paulo. Então, todos aqueles que estiverem envolvidos, e para a gente é importante isso, porque a gente pautou muito essa questão da corrupção com a CPI junto, então, para a gente é importante que, independente, sem seletividade, que tenha punição de quem de fato tem culpa por a comida não estar chegando no prato das crianças. Um passo, né, assim, um segundo passo que a gente dá, fruto dessa ocupação, né, e de uma disposição de um grande diálogo, né? Eu acho que nós somos um movimento muito consequente, nós achamos que somos do oba-oba só pelo oba-oba, né? Eu acho que é preciso fazer luta, mas é preciso colocar à disposição de dialogar para encontrar uma saída que seja para atender às reivindicações dos estudantes e ouvir a voz do povo. E essa saída foi encontrada a partir desse diálogo. Então, o diálogo ele é permanente, né? E eu acho que isso aqui se constrói a partir de um movimento que é responsável e que tem consequência para a luta que é histórica dos estudantes, né? Porque nós somos aqui representantes de entidades que já existem há muito tempo e que vem travando já há muito tempo grandes lutas e grandes batalhas pela educação. Sim, foi uma reunião para discutir o objeto da audiência pública, para que seja uma audiência pública construtiva e com propostas. E dentre essas propostas, até partiu deles próprios uma ideia interessante do Bom Prato Estudantil, e nós vamos articular junto à Assembleia e junto ao governo uma série de propostas para que essa discussão tenha uma resposta rápida, ou seja, fornecimento de alimentação adequada para os estudantes na rede pública ETEX e FATEX. Bom, a bancada do Partido Democratas apresentou nesta terça-feira um requerimento pedindo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para investigar contratos existentes entre as cooperativas de agricultura familiar, prefeituras e agentes públicos envolvidos. Uma das demandas dos manifestantes que ocuparam o plenário Juscelino Kubitschek, aqui da Assembleia Legislativa, na semana passada. Bom, segundo informações dos deputados Cauê Macris e Carlão Pignatari, ambos do PSDB, o requerimento já tem mais de 70 assinaturas,
número bem superior às 32 assinaturas necessárias para a apresentação do pedido. A adesão de grande número de deputados se deve a essa nova proposta, pois já existe um pedido similar, mas com assinaturas insuficientes. Por ser mais abrangente, incluiu unidades de ensino atuantes em todo o estado de São Paulo, inclusive as escolas técnicas estaduais e federais. Foi com satisfação de que a opinião pública e os estudantes que tiveram a semana passada aqui na Assembleia Legislativa surtiu efeito, mexeu com o governo e com a bancada de situação, que viram que não tem outra saída a não ser abrir uma CPI aqui na Assembleia Legislativa para investigar profundamente essa questão da merenda no estado de São Paulo. Primeiro, a nossa CPI já tinha 27 assinaturas, vários deputados se dispondo a assinar, e o governo resolveu montar uma CPI chapa branca, com a base toda do governo, tentando tirar o foco daquela que nós já vinha sendo assinada e que tinha o carimbo e a marca do Partido dos Trabalhadores. Mas nós não vamos aqui brigar por paternidade de CPI. O que nos interessa realmente é que a gente instale a CPI e ela não perde o foco e deixe claro para a opinião pública do estado de São Paulo sobre a questão do desvio da merenda que teve aqui no estado de São Paulo. Exposição Yolanda Penteado, a Dama das Artes. A mostra é em homenagem a Yolanda Penteado, a mulher que transformou o cenário cultural brasileiro, criando instituições como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, entre outros. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que nos traz mais informações sobre essa exposição. Olá, Silvia. Olá, muito boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde a todos. A gente veio até o centro de São Paulo, do lado do pátio do colégio, para contar um pouquinho só da história de Yolanda Penteado. Vamos dar uma passeada, então, aqui por esse casarão, o solar da Marquesa de Santos. A gente encontra já logo nessa primeira sala uma mesa, e na mesa há algumas explicações, algumas cartas, bilhetes. E repara só nessa carta para Yolanda, quem foi que escreveu? Ele mesmo, Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Por que eu estou falando dele? Bom, porque diz a lenda que ele teve um affair com Yolanda Penteado. Mas Yolanda foi muito mais que isso. Além de ser conhecida como a caipirinha da cidade de Leme, ela foi uma das maiores introdutoras da arte e cultura aqui em São Paulo. Não fosse por ela, como você disse, Sérgio, não teríamos aí museus, não teríamos a Bienal, por exemplo. Mas quem vai falar mais sobre isso é a Júlia Anverso, que está aqui com a gente. Pode ficar aqui desse ladinho. Júlio, por favor, passar para cá. Obrigada, querida. Quem vier aqui vai conhecer o que além disso que eu já contei. Vai conhecer a história um pouco da Yolanda, de quando ela veio para São Paulo e de todos os negócios que ela fez em torno da arte, da cultura, para abrir, além da Bienal em São Paulo, muitas outras iniciativas culturais. Ela foi casada 2 vezes, né? E eu falei que teve esse affair aí com o Santos Dumont, né? Ela foi casada com o Matarazzo, né? Isso, ela foi casada com o Matarazzo e junto com ele criou o MAM, o acervo do MAC, né? E também a Bienal, ela esteve junto com ele nessa criação. Obrigada pelas suas informações. Eu vou continuar o passeio aqui pela casa, posso? Sim, claro. Bom, enfim, para vocês saberem, são 5 salas aqui com as exposições. A gente vai andando aqui devagarinho, o nosso cinegrafista aqui está tentando se equilibrar aqui pelos corredores desse casarão, andando de costas. E daí a gente sai daquela sala ali com a mesa, acessa esse corredor e olha só, vem parar aqui na sala que dá para frente, aqui perto do pátio do colégio, que conta como ela conheceu o Titílio, como ela chamava, que era o Matarazzo, Francisco Matarazzo, o marido dela. Bom, foi ela que trouxe a Bienal aqui também para o Brasil. Na época, ela falou para o marido, Titílio, vamos fazer uma Bienal? Eles mal sabiam o que era. Como eles tentaram oferecer isso para vários países no mundo inteiro e ninguém quis saber, eles mesmos abriram a Bienal. Nós devemos a eles toda essa parte cultural que tem aqui em São Paulo. Bom, para você saber, fica aí agora com imagens do Kiki, que vai mostrando um pouquinho desse espaço e dessa exposição. Essa mostra vai ficar aberta ao público, Sérgio, até dia 10 de dezembro de 2018. Olha só, tem tempo para vir visitar, hein? A entrada aqui é totalmente de graça, é gratuita. A exposição Yolanda Penteado, a Dama das Artes de São Paulo, fica aqui na rua Roberto Simonsi, 136, no centro, aqui no solar da casa da Marquesa de Santos. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Silvia. E, lembrando a você, vale a pena ir visitar essa exposição. A Frente Parlamentar de Defesa de Institutos Públicos debate a proposta do governador Geraldo Alckmin de venda de propriedades onde são desenvolvidos projetos científicos. Uma lei federal determina que seja feita consulta à comunidade científica sobre o assunto.
o que não teria acontecido na proposta do governo paulista. Veja. Edna. Bom, vamos agora à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. São Paulo, com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas no final da tarde. A máxima chega a 23 graus. Campinas, tempo com sol entre nuvens, máxima deve chegar aos 23 graus. São José dos Campos, quinta-feira de tempo com sol entre nuvens, máxima de 22 graus. Sorocaba, tempo nublado, temperatura alcança os 24 graus. Ribeirão Preto, a quinta-feira com tempo de sol entre nuvens. Os termômetros deverão marcar até 26 graus. Adiada a eleição de presidente e vice da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Você vai ver esse e outros assuntos já já. Aprovados em concurso público que tiveram câncer só podem assumir o cargo 5 anos após terem sido curados. Antes desse prazo, as pessoas são consideradas inaptas para o trabalho e são reprovadas pela perícia médica no exame admissional. O impedimento é baseado no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal do Ministério da Saúde. Os manuais de perícias, tanto no estado de São Paulo como em outros estados brasileiros, assim como os manuais de perícias federais distribuídos pelo Ministério da Saúde, classificam qualquer tipo de neoplasia maligna como doença grave e impedem o concursado de ingressar no serviço público independente do prognóstico, ou seja, mesmo que o concursado tem um excelente prognóstico da sua neoplasia maligna, ele é impedido de ingressar no serviço público por conta do que está prescrito nos manuais de perícias no Brasil. A Assembleia Legislativa sediou o seminário para tratar dos direitos das pessoas com câncer no processo de admissão em concursos públicos. Muitas delas conseguiram na Justiça a garantia ao trabalho. Não é que existe uma proibição, existe uma citação que é uma jurisprudência que quem é portador, entre aspas, de câncer, eles têm que aguardar 5 anos para assumir um cargo de concurso público, né? Aí que é a questão que nós não concordamos, porque existe uma diferença muito grande de ser portador, que é quem tem a doença, está em tratamento, que hoje está na Previdência, né? A Previdência que assume essas pessoas do ponto de vista laboral, né? E as pessoas que têm antecedentes. Quem tem antecedente não necessariamente está com a doença. Então, eles prestam concurso público e, por causa dessa citação, eles são considerados inaptos na atividade laboral, para exercício da atividade laboral concursada. Aí, eles entram com uma liminar, né, judicial, e o juiz determina que seja feita uma perícia judicial no Instituto, no IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, onde eu sou perita. Eu faço essa parte de perícia lá no IMESC, né? As perícias judiciais das pessoas que contestam a decisão da perícia admissional do serviço público após concurso. O encontro foi promovido pelo IMESC, Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Eu sou secretário da Justiça, mas antes disso eu fui juiz e desembargador. E eu me lembro que, como juiz e como desembargador, muitas vezes julguei processos, assim como outros colegas magistrados, quando aparecia alguém que estava impedido de assumir um cargo público após passar no concurso, apenas porque era portador de uma doença, uma enfermidade grave, nós todos autorizávamos. É um absurdo a pessoa sofrer uma discriminação por ser portador de uma neoplasia. Eu acho isso um absurdo. Eu acredito que, nesse momento, o ideal é que uma lei estadual regulamente esse assunto. Os participantes do seminário destacaram a necessidade de uma legislação para regulamentar a aptidão do paciente que passou pelo câncer. O deputado Campos Machado, antes do início deste seminário, já nos afiançou que deve entrar com um projeto de lei na Assembleia Legislativa para mudar esta ordem de coisas a nível estadual.
nos manuais de perícias do Estado de São Paulo, o que abre um precedente absolutamente alvissareiro para que isso seja mudado no Brasil inteiro. Os problemas enfrentados pelos portadores de fibromialgia foram discutidos numa reunião na Comissão de Saúde aqui no Parlamento Paulista. A fibromialgia é uma doença que provoca dores fortes e constantes no corpo todo e precisa de tratamento específico. A 9ª reunião ordinária da Comissão de Saúde. Vamos saber, então, tivemos um problema aí, como você viu, nessa matéria, mas se der tempo a gente volta com ela. Saber a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos com sol e nuvens. A máxima chega a 27 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira, também com sol entre nuvens. A máxima prevista é de 26 graus. Mogi das Cruzes, dia com tempo encoberto. Temperatura deve chegar aos 25 graus. Piracicaba, quinta-feira será com tempo de sol. Os termômetros devem bater os 27 graus. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável debate a construção de um aterro sanitário em Araçariguama, cidade próxima a Sorocaba. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. A troca de informações entre o Núcleo de Avaliação Estratégico com a Secretaria Estadual de Saúde vai ajudar a evitar fraudes no fornecimento de medicamentos e procedimentos em pacientes que já morreram e ainda permanecem como beneficiários do sistema de saúde pública. O NAI, Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia Legislativa, assinou convênio com a ARPEM, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Nós estamos buscando economizar o dinheiro público, buscando detectar fraudes, principalmente no que se refere às pessoas já falecidas que continuam usufruindo de qualquer tipo de benefício por parte, né, do poder público. E aí que entra o papel da ARPEM, à medida que nós podemos fornecer com agilidade todos os óbitos que ocorram no estado de São Paulo e viabilizar que esse cruzamento seja feito no menor prazo possível e que não se chegue a fazer nenhum pagamento indevido. É um convênio importante, é uma resposta que a sociedade precisa urgente e coube a mim a felicidade e a confiança de trabalhar esses dados. Então eu estou feliz e tenho certeza que vou fazer um bom serviço. O convênio entra em vigor a partir da assinatura. Esse convênio vai permitir que o Núcleo de Avaliação Estratégica, que vem atuando em diversos setores e também na área da saúde, identifique eventuais beneficiários de recursos públicos na área da saúde que já estejam mortos. A Associação dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais vão fornecer ao NAI a relação de dados. Nós vamos fazer um cruzamento entre beneficiários de verbas na área estadual relacionadas à saúde e os mortos e eventualmente identificar fraudes e estelionatos. Com isso, o NAI, que já vem fazendo alguma fiscalização importante também nessa área, ganha mais um instrumento para proteger o patrimônio público. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior do estado. Franca, tempo bom com nuvens. A máxima chega a 26 graus. Bauru, tempo nublado, temperatura máxima chega aos 27 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens. A máxima é de 26 graus. Marília, quinta-feira com tempo nublado. A máxima chega aos 27 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.